Olá, fera! É uma questão clássica de problema do elevador. E aí, ó, a gente já vai desenhando aqui. É importante que você revise lá o que nós vimos na aula sobre o problema do elevador. Então tá aqui, ó, o elevador, a balança e aqui está o homem dentro do elevador. Quem são as forças que atuam nesse homem? Nós temos o peso, que é a força que a Terra puxa esse homem para baixo. A massa dele é de 70 kg, logo o peso é de 700 newtons, gravidade igual a 10. O homem empurra a balança e a balança empurra o homem para cima. Tá aqui a normal. Então, sobre o homem só existem essas duas forças, a normal para cima e o peso para baixo. A força que o homem encosta na balança de contato é a normal. Logo, a indicação da balança é calculada a partir da normal. Lembre disso, a balança mede normal. Lá embaixo, ele quer que a gente considere a balança graduada em newtons. Ou seja, a marcação da balança vai nos fornecer a força normal, beleza? Legal. Então vamos lá. Ó. Na letra A, ele quer que a gente considere que o elevador esteja subindo acelerado com 3 metros por segundo ao quadrado. Lembra que eu falei na aula que a gente tem que colocar um eixo positivo e a gente sempre coloca esse eixo positivo junto com o movimento? Então, se nessa letra A ele sobe, a gente vai colocar o nosso eixo positivo para cima. O eixo vai ser sempre junto com o movimento. Letra A ele sobe, eixo positivo para cima. Isso quer dizer que a normal que está para cima entra positivo e o peso que está para baixo entra negativo. Então fica assim, ó. Quem é a força resultante, olhando para a figura e para a convenção da letra A, que vai ser para cima, já que ele sobe. Quem é que vai ser a força resultante aqui, ó? Normal, positivo, menos peso, é a massa do homem, que é 70, vezes a aceleração, que a gente tem que colocar ela com sinal. Quando ele for acelerado é mais, quando for retardado é menos. Foi assim que a gente aprendeu. Então, acelerado é mais, ó, eu coloco aqui mais 3. Beleza? E aí a gente calcula a normal. Aqui vai dar 210. 210 mais 700, a normal da letra A, dá 910 newtons. Então, a marcação da balança vai ser 910 newtons. Por curiosidade, quanto seria aqui a marcação da balança se ela tivesse graduada em quilograma? Aí o que acontece? A gente calcula primeiro o valor em newton, que está aqui, 910, e faria a seguinte pergunta. Se a balança mede 910, ela pensa que em cima dela tem uma massa de quanto? Quanto é que dá a massa cujo peso é 910? Aí a gente divide pela gravidade, seria 91 kg, confere? Então, se ele dissesse nessa questão que a balança estava medindo em quilograma, a gente responderia aqui nesse caso 91. Calcula primeiro ela em newton e depois divide pela gravidade, que a gente vai ter a massa correspondente, a massa aparente. Letra B. Na letra B, o elevador também está subindo, só que com velocidade constante de 2 metros por segundo. Se ele está subindo, eixo positivo para cima. Eixo positivo para cima, normal está positivo de novo. Ó. A força resultante vai dar normal menos 700, que o 700 está contra, negativo. É a massa dele 70 vezes a aceleração. Mas calma, nessa letra B, a velocidade é constante e 2 metros por segundo. Ora, não importa o fato dela ser de 2 metros por segundo, e sim o fato dela ser constante. Se ela é constante, a aceleração vai ser zero. Aí vai zerar isso tudo, ó. Confere? Velocidade constante e a aceleração é zero. Então, passando para lá, a balança vai acabar medindo o número real, 700 newtons. Ó. E a gente já conclui, quando o elevador está em movimento retilíneo uniforme, ela acaba medindo o valor real. Ó. Tá vendo aqui? Porque a aceleração é zero. Mediria aqui, se fosse em quilogramas, 70 quilogramas. Até aqui tudo bem, né? Vamos lá para a letra C. O elevador está descendo acelerado, com aceleração de 1. Se ele está descendo, eixo positivo para baixo. E agora, nessa configuração, o peso é que está positivo e a normal que está negativa. Então, a força resultante vai ser 700 menos N, é a massa 70 vezes a aceleração. Se ele está acelerado, a gente coloca mais, e se ele estiver retardado, a gente coloca menos.
já que ele falou que está acelerado, é mais 1. Então nós temos 70, o 700 vai passar para cá negativo, aí vai ficar 70 menos 700 vai dar menos 630. Quando eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, vai ficar 630 newtons, que daria 63 quilogramas. Confere? 63 quilogramas, daria isso aí. E aí, ó, a última letra, que é a mais polêmica e a mais interessante de todas, é quando o elevador está caindo em queda livre. Ora, se ele está caindo, ele está descendo. Então, eixo positivo para baixo. A gente mantém o raciocínio. Eixo positivo para baixo. Ele está caindo, está descendo. Então, 700 é positivo e a normal é negativa. Ó. 700 menos n é a massa 70 vezes a aceleração. E aí a gente pensa, quando ele está em queda livre, a velocidade aumenta cada vez mais. Portanto, quando ele está em queda livre, devido à gravidade, a velocidade aumenta cada vez mais, a gente conclui que é acelerado. Então é mais, ó. Essa aceleração é mais. Porque em queda livre os corpos caem acelerados, perfeito? E não retardado na queda. Porque a queda está junto da gravidade. E quanto é a aceleração de queda livre? Ora, a aceleração de queda livre é a aceleração da gravidade local, que é 10. Então fica mais 10, ó, mais porque em queda livre ele aumenta cada vez mais a velocidade, e 10 porque é a aceleração da queda livre. Então aqui fica 700 menos 700. A normal dá zero. Isso é espantoso, ó. Por quê? Porque se a normal dá zero, ele perdeu o contato com a balança, ele começa a flutuar. E é justamente o que acontece quando o cabo de aço e todo o sistema de segurança do elevador é rompido. O elevador começa a cair em queda livre e as pessoas que estão aqui dentro começam a perceber que não tem mais contato com o chão. Tranquilo? Um forte abraço e até a próxima.